voltamos com um Alerj Debate, que hoje tem como tema os transtornos causados pela ansiedade. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando sobre como é importante identificar, né, o própria síndrome. Quais são hoje, doutora, as síndromes ou os transtornos mais comuns, né, aqueles que os médicos mais identificam nos consultórios? Olha, no dia a dia do consultório, realmente, os transtornos de ansiedade em geral são os mais comuns. Ansiedade generalizada, as fobias específicas, fobia social, o transtorno de pânico e depressão. A atualidade não favorece ao surgimento desse tipo de transtorno ou, de fato, não tem nada a ver? Tem alguma coisa a ver sim, mas aquele indivíduo tem que estar predisposto geneticamente. Então, esses fatores biológicos, digamos assim, têm uma influência e os estressores sociais certamente também podem desencadear ou agravar um quadro. Como que hoje a psiquiatria trata essa questão do uso dos remédios? Olha, a medicação, ela tem que ser muito bem avaliada, né? Cada indivíduo é diferente do outro. Então, eu acho que a gente tem que saber das próprias crenças do paciente, se ele está aberto a uma medicação, se ele prefere aguardar. Às vezes eu faço isso, esperar um momento do paciente, né? Ele pode iniciar uma psicoterapia e, a partir daquilo ali, ele vai identificar o que é ou não é da síndrome, até que ponto ele consegue segurar. E se ele está precisando de fato, eu acho que chega um momento que ele vai procurar essa ajuda porque não está conseguindo dar conta mesmo. Então, aí a gente vai avaliar o que vai ser usado. Pode ser uma medicação só que a gente chama de SOS, que é pontual. No momento da crise, quando ele não está se sentindo bem, ele pode andar com aquela medicação na bolsa, colocar embaixo da língua e em poucos minutos ele consegue cortar uma crise. Então ela não vai chegar nem ao seu auge, porque geralmente o auge do ataque de pânico é em torno de 10 minutos. E ele dura, assim, geralmente no máximo 30 minutos. Então até para identificar eu acho que é um dado importante. A ansiedade generalizada é totalmente diferente, é um quadro que é constante. A pessoa está sempre ansiosa, sempre tensa, sempre super preocupada, muito mais do que deveria. Pode ter também os ataques de pânico, mas é um quadro contínuo, digamos assim. Os ataques de pânico e o transtorno de pânico geralmente vêm, como a Karen falou, do nada. Ela não sabe quando vai vir. E isso é muito desagradável, né? Bom, você criou um blog, né, que tem por objetivo ajudar as pessoas que têm vários transtornos, né, de ansiedade. Como é que hoje esse blog atende? Que casos você poderia, de repente, narrar, que você pode ajudar através desse meio? Uhum. O blog se chama Sem Transtorno. Ele tem como intuito ajudar pessoas que, como eu, sofrem de transtorno do pânico e ansiedade generalizada, que eu também sofro, né? Eu comecei a escrever em 2007 como uma forma de diário, explicava um pouquinho sobre a doença, né? Só que a coisa foi crescendo, muita gente começou a me procurar, pedindo informação e tal. E até muito por incentivo da doutora Moema e da minha psicóloga, a Rosana Manarino, elas me incentivaram a escrever mais, sabe? A usar essa minha vontade de ajudar, né? De compartilhar minhas experiências e ir em frente. E acabou que, hoje em dia, eu tenho cerca de 15 mil acessos mensais, recebo diversas mensagens, e-mails todos os dias, de pessoas procurando informação sobre a doença, né, conselhos. Então, assim, eu sempre procuro indicar, recomendar a busca por um profissional, né, assim, lógico que eu falo, né, eu compartilho a minha experiência, mas eu sempre procuro orientar essas pessoas que me procuram a buscarem ajuda médica. E, enfim, o blog hoje passou a ser um projeto, não é só um blog, né? Tem um projeto. Eu coordeno um grupo de mutuajuda também, um grupo de apoio, onde a gente reúne, em cada reunião, cerca de 30 pessoas, né? São 2 horários, um grupo de 15. E é muito bacana, porque são todas portadoras de transtorno do pânico ou ansiedade generalizada, e essa troca de experiências fortalece muito a gente, né? Então eu vejo, assim, que um problema que para mim, assim, que me fez sofrer tanto durante esse tempo todo, hoje eu estou conseguindo me beneficiar dele, né? Ajudando outras pessoas também. Isso me ajuda, com certeza me ajuda também.
E o preconceito, a senhora acredita, doutora, que existe ainda muito, apesar de cada vez mais ser divulgada a questão, mas ainda existe o preconceito? Existe. Como é que ele se apresenta assim? Os próprios pacientes às vezes chegam pra gente falando, ai, mas eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu sou fraco, eu acho que eu não estou sendo forte o suficiente, eu não tenho fé, né? Eu acho que mistura às vezes até a questão da religiosidade às vezes, que não tem nada a ver, né? É uma doença, um transtorno como outro qualquer. Qualquer pessoa pode apresentar num determinado momento, em diversas faixas etárias. Então, às vezes até os próprios pacientes têm preconceito. Às vezes os parentes, esposa, o marido, os pais cobram muito. Às vezes não deixam que ele vá, ou então falam, isso é uma besteira. Colocam o paciente ainda mais para baixo, ele fica se sentindo culpado, né, por estar apresentando aquilo, acha que é frescura. E não é. Né? Tem tratamento, é super importante. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, é melhor. E o trabalho da Karen, super importante, né? Porque a troca entre as pessoas é diferente do profissional, né? Ok, eu sou um profissional, eu tô ali, eu tô acostumada, mas eu não senti na pele. E essas pessoas já trocam realmente todas as suas informações, o que aconteceu com uma, com outra, que observou, e ficam muito mais seguras, né? Quando veem que elas não estão sozinhas. Você sentiu na pele, Karen, o preconceito? Senti. De que forma, assim? Como você pode contar pra gente alguma vez que ele mexeu mais com você? Mexeu. Eu conto isso no blog, assim, uma passagem com uma amiga. Ela é muito minha amiga ainda hoje, eu espero que ela não fique magoada comigo, mas... logo que eu comecei a ter as crises de pânico, eu planejava ir ao Japão, passar uma temporada com uma amiga, enfim, estudando, trabalhando lá. E a gente chegou a fazer todo o processo, exames médicos, assim, já estava no dia de marcar passagem, eu desisti. Porque a profissional que na época me tratava não me aconselhou a ficar tantas horas dentro de um avião, né? Eu fiquei daqui para o Japão, acho que são 12 horas de viagem, não, chegava a 24 horas de viagem. E eu não conseguia ficar durante 10 minutos dentro de um ônibus sem passar mal, então ela disse, Karen, eu não acho conveniente. Essa minha amiga ficou muito brava comigo. E achou frescura, sabe? Disse que, você tá sendo covarde, que bobeira. Enfim, hoje ela entende. E hoje você faria essa viagem? Hoje eu acredito que eu poderia fazer essa viagem, assim, depois de muita terapia, depois de muito trabalho. Eu fiquei 10 anos sem viajar de avião. Eu viajei depois de 10 anos no ano passado, fiz uma viagem, né, de férias com a minha família, muito bem, fui tranquila na ida, fui tranquila na volta. Durante a viagem também não tive nenhum problema, mas eu devo isso a todo um tratamento que foi feito, todo um acompanhamento que eu tive, psicológico e clínico, né? Assim, a doutora me fez recomendações, me orientou como proceder caso eu passasse mal. Eu não fui simplesmente vou entrar nesse avião e acabou. Não foi assim. Esse tipo de síndrome, muitas vezes, as pessoas podem considerar que é, sei lá, uma frescura ou que é uma besteira, por falta de conhecimento também, né, doutora? Eu acredito que sim, sem dúvida, porque parece que quem nunca vivenciou aquilo ali, às vezes não consegue ter a dimensão de um problema. E muitas vezes um paciente com pânico, com crise, que está tendo muito ataque mesmo, ele precisa ser até afastado do trabalho, né? Também é uma questão que com uma certa frequência ocorre, não é frescura, né? É uma questão de saúde, para ele melhorar, para ele conseguir fazer a terapia, dar uma estabilizada nesse quadro e poder voltar bem. A senhora falou em terapia, quer dizer, além dos remédios, o que mais é importante para a pessoa que sofre de síndrome do pânico, de outros transtornos, ter como forma de tratamento? A forma de tratamento, eu acho que varia demais. Eu acho que desde você ter uma atividade física é interessante, para prevenção é ótimo. Mesmo quando você já apresenta algum transtorno psiquiátrico, é favorável, pode ter uma melhora também dos seus sintomas, mas tem que ser acompanhado de uma forma bem lenta, com um profissional adequado também, para também não desencadear até um ataque. Porque uma pessoa que não está bem e vai fazer um estímulo muito forte, ele pode sentir como se estivesse tendo uma crise e identificar de uma forma negativa e não conseguir mais fazer essa atividade. Mas uma atividade física, eu acredito que quem é ligado à religião também, essa parte é importante, eu acho que tudo é complementar.
Ter um momento de lazer é importante. Tirar suas férias, eu acho que é importante. Não ficar ligado no trabalho o tempo todo, no celular o tempo todo, ficar vendo e-mail de trabalho. Se puder desligar um pouco disso, é sempre bom para a qualidade de vida. Uma boa alimentação também é importante. Há uma incidência maior, digamos, no gênero? Há mais mulheres do que homens? Sei lá, homens, ou até porque a mulher tem mais essa questão hormonal. Como é que a senhora analisa isso? Sim, sim, com certeza. Tanto depressão, quanto pânico, quanto ansiedade generalizada são mais comuns no sexo feminino. As mulheres também procuram mais ajuda. Isso é uma coisa boa. E geralmente no estágio mais inicial. O homem tenta se fazer um pouco mais de durão, às vezes ele demora a procurar, mas é mais frequente nas mulheres. Você identifica isso no seu blog? Quer dizer, tem mais mulheres? certeza. Você já conseguiu algum homem Não, se declarando com síndrome do pânico? Sim, não. Também tem bastante procura por homens, mas com certeza, as mulheres são a maioria. No grupo de apoio, nossa primeira reunião, a gente recebeu um homem. E atualmente a gente tem, depois disso vieram mais uns 6, 7, mas já é alguma coisa, a gente comemora. Sempre que aparece mais algum homem, a gente, poxa, que bacana, porque é muito difícil um homem buscar esse tipo de ajuda, né? Ele reconhecer, todos os que procuram a gente falam isso, eu me sentia envergonhado, né? Os amigos sempre falam, para de bobeira, né? E para uma mulher já é difícil compreender, aceitar que está doente, né, com uma doença mental, ou da alma, né, que chamam transtorno da alma também, males da alma. Imagina para um homem. Então, com certeza, eu vejo isso. O meu público é muito grande, assim, é muito maior entre as mulheres. Tem crianças que também podem ter essa síndrome? Eu tenho adolescentes. Adolescentes. Assim, a mais novinha que me procurou tem 15 anos. Crianças, não. Eu até sei de casos, já me contaram de casos de famílias que têm crianças com pânico. Eu nunca conheci nenhuma. Doutora, no caso de jovens e crianças também é recomendado o uso de remédios? E para a gente tentar finalizar, de que forma o poder público pode contribuir para que as pessoas sejam mais bem informadas e, enfim, não fiquem com tanto preconceito em relação a esses transtornos? Certo. Então, pode acontecer na infância e o uso de medicação não vai depender da gravidade do caso. Muitas vezes, sim, é necessário. Olha, eu acredito que da mesma forma como várias campanhas já foram feitas para esclarecer a população, né, sobre outras doenças, eu acho que poderia ser feito um trabalho em cima também dos transtornos mentais, especificamente o transtorno do pânico, né, que é o que eu trabalho, assim, que eu sou mais engajada, enfim. Mas eu acho que poderia ser feito, sim, algum tipo de trabalho em cima disso. Esclarecer os sintomas, né? Assim, não sei, uma espécie de cartilha, sabe? Eu acho que seria muito positivo. Existe alguma campanha nesse sentido. Tá certo. Bom, agradeço muito a presença de vocês. Bom, e vamos ficando por aqui. Se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.